Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor entre no lar de vocês. Hoje eu vim falar sobre testemunho dos apóstolos, que eles morreram para ser testemunhas do nosso Senhor. Sofreram por isso, morreram por isso. Por quê? Porque ninguém morre, ninguém sofre por aquilo que não acredita, por aquilo que acha que é conto de fábulas. Um ser humano ele só vai lutar por aquilo que ele acredita de verdade. Aí eu queria ler alguns versículos que eu deixei aqui anotado para vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha só o que diz aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, o que eles estão dizendo? Eles viram a sua majestade, eles viram a glória de Deus. Eles andaram com Deus na terra, viram os milagres, viram todas as explicações, todos os ensinamentos. E ainda tivemos o apóstolo Pedro, Tiago e João, que caminharam mais próximos de Jesus. Porque assim, a gente fala muito que Deus não faz acepção de pessoas, mas isso é para a salvação. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Mas para intimidade, para conviver mais, para ter mais revelação, isso aí quem busca mais, quem se aproxima mais. E esses 3 apóstolos, eles sempre estavam buscando mais ao Senhor Jesus. Inclusive, o apóstolo Pedro era um dos mais audaciosos, né? Qualquer coisa que você via, a fala era de Pedro primeiro. Era o primeiro que levava, vamos se dizer, uma bordoada de Jesus, né? Porque ele vinha e falava na frente de todo mundo. Então, só nesse caso que o Senhor faz acepção de pessoas. Quem o busca mais, claro, vai ter mais a presença dele. Então, a gente viu aqui no que Pedro falou que eles acreditaram porque eles viram. Eles andaram com Deus na terra. Eles viram a glória do Senhor na terra. Deve ter sido maravilhoso, né? Você poder andar com Deus, sentir a presença dele, escutar os conselhos dele ali cara a cara, deve ter sido incrível. Aí depois deles, né, foram, apesar de ter o Judas, né, que mesmo vendo, infelizmente ainda se desviou, deixou, né, alguma coisa tomar conta do seu coração, mas tivemos esses 11 apóstolos, mais outros discípulos, né, que acompanharam a trajetória de Cristo, que viram, e o apóstolo Paulo, você já deve conhecer a história dele, que ele antes era chamado de Saulo, e ele perseguia a igreja, até um dia que ele estava indo atrás do povo de Deus, e no meio do caminho, Jesus Cristo apareceu para ele, falou com ele, e ele naquele momento ele ficou cego, aí precisou depois, né, que ele ficou abrigado em um lar, precisou de um dos profetas do Senhor, o discípulo, não lembro direito, Ananias, acho que era o nome, foi lá e pôs a sua mão na cabeça do apóstolo Paulo e ele voltou a enxergar. E esse foi o primeiro encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus e ele creu. Depois disso ele foi, após Jesus Cristo, né, depois de Jesus Cristo, um grande pregador do evangelho. E aí o que a gente tem? Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Deixa eu ver aqui. Deixei aqui separado. Aí aqui o apóstolo Paulo falando para a gente. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Aqui podemos dizer que depois, assim, de arrebatamento, assim, de espírito, acho que
um dos primeiros casos, né, que se não me falha a memória, que é relatado na Bíblia. Então ele teve um arrebatamento de espírito, ou foi sonho, a gente não tem certeza direito, nem ele direito é que ele sabe. Ele viu coisas inefáveis no paraíso. Ele viu coisas que ele não conseguia dizer em palavras, porque a gente sabe, né? O que Deus tem reservado para nós não tem como descrever em palavras. Então, aqui que a gente acha que é bom viver, imagina lá, no céu, no reino de Deus, com ele. Nossa, deve ser incrível. Então, o apóstolo Paulo teve duas experiências gigantescas com o nosso Senhor. Então, ele também creu, não é? E aí, o Senhor Jesus praticamente cita a gente em João, capítulo 20, no versículo 29. Deixa eu achar aqui, João. Por que eu digo que ele está falando sobre nós? Porque Jesus Cristo está falando daqueles que não viram e creram. E quem são esses? Nós. É lógico que na época também tiveram muitos, né? Mas a grande maioria somos nós. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Tomé, ele precisou ver as feridas de Jesus, comprovar que era Jesus para crer. Apesar dele ter andado com Cristo, né? Ter ouvido as palavras do Senhor, que ele iria morrer, iria ressuscitar, ele precisou ver para crer. E aqui diz Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados significa felizes. Então, felizes somos nós, que nós não o vimos, não vimos tudo o que ocorreu, não acompanhamos, não presenciamos, mas a gente crê. Então, para nós, o que acontece? A gente é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele testifica a verdade em nós. Só que esse testificar é suave, né? O Espírito Santo, ele vem suavemente até nossas vidas, ele bate em nossa porta suavemente, ele não força a entrada. Então, a gente tem que estar sensível, a gente tem que estar atento, com um coração mais brando, para que a gente possa ouvir o que o Espírito Santo diz, e isso tudo vai testificando em nossas vidas. Então, a gente é feliz porque temos o Espírito Santo que caminha conosco e nos ajuda a compreender e a acreditar, porque somente quem fala de Jesus Cristo é quem tem o Espírito Santo. Quem acredita em Jesus Cristo é quem tem o Espírito Santo. Aí, o que eu estava falando antes, que esses apóstolos, eles morreram em testemunho de Cristo. Como eu disse a princípio, ninguém vai morrer ou vai lutar por algo que não acredita. Tem que acreditar de verdade. E aí vimos que 11 viram, caminharam, andaram com Jesus. O outro apóstolo Paulo, ele teve visões, Jesus apareceu para ele. Então eles tiveram coisas concretas que comprovavam a vinda do Filho de Deus, a presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, na terra. E então, o próprio Jesus Cristo falou para eles, para os apóstolos, quando ele estava na terra, que eles iriam ser testemunho dele. E isso a gente pode encontrar em Marcos, capítulo 13, versículo 9. E aqui está, ó. Mas olhar por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, eles serviram de testemunho. Muitos falam que os apóstolos sofreram demais, então todos que seguem a Jesus Cristo também vão sofrer. Caminhar com Cristo não é fácil, temos momentos, sim, que são duros, mas eu não acredito que cristão vá sofrer tudo aquilo que os apóstolos sofreram, todo aquele tipo de perseguição. Tem no mundo, sim, muitas perseguições. Temos muitos países que não aceitam a verdade do Evangelho e todo aquele que vai pregar lá é perseguido,
é torturado e muitas vezes morto. Temos sim, mas isso não é uma regra para todos os cristãos. No caso dos apóstolos, eles tiveram que passar por isso para mostrar para a gente que realmente tudo aquilo foi real, que eles lutaram por aquilo que eles acreditavam. E se a gente falar hoje que todos devem ser perseguidos, torturados, como os apóstolos passaram, como eles sofreram, passar por tudo que aconteceu com eles, é a mesma coisa a gente dizer que vários cristãos que a gente conheceu, que ali era fé genuína, que amavam o Senhor Jesus, e morreram e tiveram paz, uma vida tranquila, que eles não foram salvos. Então, ou seja, a regra não é para todos, nem todos vão ter essa perseguição, nem todos vão ser torturados, nem todos serão atormentados, teremos muitos que vão ser, sim, com certeza, mas não é uma regra para todos os cristãos. Os apóstolos morreram por testemunho do nosso Senhor. Quem vai para esses países que o evangelho não é aceito, também acaba morrendo por testemunho do nosso Senhor Jesus. A gente que vive num país que a maioria é cristã, a população é cristã, então a gente pode ter sim perseguição? Pode. Porque muitos que não acreditam em Jesus Cristo gostam de zombar da gente, gostam de dar risada da nossa fé, gostam de falar que é bobagem, ou até muitos, né, que até aceitam o Senhor Jesus, mas tem uma revolta, não é que aceitam, né? Eles acreditam que Jesus sim é filho de Deus, ou se não acreditam que Jesus é filho de Deus, no mínimo, pelo menos, acreditam que tem Deus, mas eles têm uma certa revolta, uma amargura, que falam tamanhas bobagens, blasfêmias contra o Senhor. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa que eu não sei nem quem é, apareceu ali para mim no Reels do Instagram, ele falando, eu não pedi para Jesus morrer por mim. Sabe, assim, a gente escuta umas coisas que a gente fica às vezes de boca aberta. Jesus Cristo morreu por todos, mas por amor. E amor a gente dá para a pessoa querendo ou não querendo. Se ela aceita o nosso amor ou não aceita o nosso amor, isso aí é questão dela, problema dela, ela que decide. Mas amar, nós amamos. Quantas pessoas a gente ama e essas pessoas não aceitam o nosso amor? E a mesma coisa Cristo, né? Ele amou a todos, mas quem quer aceitar esse amor, aceite. Quem não quiser, não aceite. Mas é complicado. Então a gente pode ter, eu acho, esse tipo assim de perseguição aqui, pelo menos até o momento, né? Que aparenta no nosso país, vai ser esse tipo de perseguição. Infelizmente tem certo preconceito contra a nossa religião, né? Talvez seja porque no passado, né, teve algumas coisas assim estranhas, ruins, né, que a gente sabe, né, de alguns cristãos que queriam forçar a sua fé na vida de outras pessoas. Isso é complicado, como eu já falei uma vez. Cada um tem a tua fé e devemos respeitar a fé do outro. Não podemos forçar a nossa fé na vida de ninguém. Jesus Cristo não forçou a palavra dele na vida de ninguém enquanto ele falava. Ele passava, ele explicava, multidões o seguiam, mas ele não forçou, tanto é que muitas pessoas o seguiam pelo alimento, pelas curas, milagres, não pela palavra. Mas nem assim ele obrigou, ele brigou, como infelizmente temos muitos que fazem desse jeito. Não é dessa forma que a gente faz. Se a gente quer levar a palavra do Senhor, vamos viver como o Senhor viveu, sem forçar nada. E quem quiser aceitar, é uma bênção. Quem não quiser, sabe da tua fé, sabe da tua vida, tá? Então, vou terminando por aqui, porque senão fica um vídeo muito extenso, é ruim. Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês concordam ou não concordam, pode colocar nos comentários, com educação e com respeito, porque aqui respeitamos a fé de cada um, a opinião de cada um. Deus abençoe vocês.